Não produza conteúdo. Tá cheio de vídeo aqui no YouTube com esse tema falando para você não virar um produtor de conteúdo. E eu digo assim, por uma parte tem razão. Realmente não vire só um produtor de conteúdo. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você assiste esse tipo de vídeo, porque às vezes você acaba acabando com sonhos. E também se você falar que é uma boa ser um produtor de conteúdo, às vezes você pode alimentar uma pessoa a chegar aí em lugares ou situações péssimas. Porque cá entre nós, esse mundo de criador de conteúdo, ele é muito mais do que só criador de conteúdo, né? Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre 2025, que é o ano dos mendigos digitais, que tem muitos vídeos de pessoas pedindo ajuda, né, através aqui do YouTube, através da internet. E essas pessoas, na maioria das vezes, têm um sonho muito grande de viver da internet. E a internet, ao que os gurus pregam, maravilhosa, linda, dá para ganhar muito dinheiro, dá para ficar rico, dá, mas não é bem assim, não é tão simples, não é tão fácil. Então, nesse vídeo, eu, como um profissional de marketing que atende algumas empresas, atendeu alguns profissionais, quero te transmitir um pouquinho do que você pode fazer para tocar isso, para avançar, para desenhar o teu projeto, para que tu avance, né, o teu projeto, consiga viver disso, consiga tirar uma renda. Eu já vi dezenas de vezes pessoas com muitas visualizações aqui no YouTube, principalmente no TikTok. Quantas pessoas você não conhece que tem milhares de visualizações no TikTok e mesmo assim essa pessoa não consegue tirar às vezes R$ 1 de monetização em cima daquilo? Por quê? Qual que é o princípio de ser um criador digital? Ser um criador digital, ele é muito parecido ou até igual com desenvolver uma empresa. Por quê? Se você está aqui no YouTube produzindo um conteúdo, saiba que você tem, além de produzir o conteúdo, além de transferir uma mensagem, seja ele independente do teu nicho, até mesmo o nicho do humor, no final das contas, você tem que ajudar alguém. E em troca dessa ajuda, você tem o teu reconhecimento, você tem o teu ganho financeiro. Então, quando você pensar em virar um produtor de conteúdo, ou se você já é um produtor de conteúdo, você tem que pensar em como você monetiza isso. De uma maneira saudável, de uma maneira que você consiga tocar. Por quê? Ser só um produtor de conteúdo em si, só gravar vídeo, como eu estou fazendo aqui, acaba não fazendo muito sentido. Até porque se você ficar dependente de AdSense, do YouTube, do Google Orgânico, as contas em algum momento elas podem não se fechar. Principalmente porque o YouTube ele muda as regras, o YouTube ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando, até chegar a um ponto que para algumas pessoas não fazem mais sentido. Mas por quê? Porque essas pessoas durante muitos anos elas eram só produtoras de conteúdo e tudo bem, isso pagava-se muito bem por isso, pagava-se muito bem para os vídeos muito bons. E hoje as coisas mudaram. Se você é só um produtor de conteúdo, as contas realmente não se pagam. Ou até mesmo teu padrão de vida ele começou a cair, você não se tocou e agora você está desesperado. E é por isso que a gente vê esse tipo de vídeo aqui no YouTube falando não vire um produtor de conteúdo. Justamente por causa disso. Mas não é em si o fato de ser um produtor de conteúdo, é muito mais uma falta de estratégia de negócio. Então, para você que tem um sonho de viver de YouTube, saiba, é possível, mas você tem que pensar sempre além e pensar em paralelo. Então, se você é de um nicho de games, por exemplo, é muito comum você ver games se afiliando a plataformas como Exit Lag, como NoPing e outras antivírus, né? outras ferramentas como antivírus, ou ferramentas para otimização de PC. Além disso, quem é gamer geralmente faz muita parceria com lojas, né, para venda de peças. Aí eu estou te dando um exemplo de um nicho que eu sei que é o sonho de muita gente. Eu mesmo tentei isso quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, só que a falta de conhecimento era muito grande para mim e você acaba, né, por falta de conhecimento, não estruturando tão bem. Então, se você quer ser um produtor de conteúdo, você tem que estudar muito mais além da produção de conteúdo. Tem que encarar isso aqui como um trabalho, tem que encarar isso como uma empresa. E nesse momento inicial, você é o cara que faz tudo, você é o cara que edita o vídeo, você é o cara que faz o roteiro, você é o cara que grava, você é o cara que responde os comentários, né? Então acaba
acaba sendo uma tarefa realmente difícil. Mas sim, produzir conteúdo é tão bom quanto um trabalho CLT. A diferença é que os teus problemas mudam, né? As tuas responsabilidades mudam. E se você vê alguém que está falando que é grande no YouTube ou que tem uma certa relevância falando que não é o ideal, que não é interessante, bom, provavelmente essa pessoa já está há tanto tempo aqui no YouTube produzindo conteúdo que ela até esqueceu como é ser a vida de um CLT, como é cumprir horários, como é você fazer coisas às vezes obrigado, né, na marra. Então essa pessoa acabou ali deixando de lado essa percepção, essa visão, pelo fato dela estar há muitos anos aqui no YouTube, pelo fato dela estar trabalhando nesse conforto há muitos anos, ela esqueceu. E aí ela acaba fazendo algumas comparações injustas, né? Não dá para comparar um cara aqui no Brasil que ganha o salário mínimo com um cara que vive do YouTube. Não dá para comparar. Em algumas situações eu sei, não é aquela renda, não é aquele valor gigantesco, mas ainda assim, né, o piso é melhor, né, do outro lado do que ser um CLT hoje no Brasil. Né? Isso daí é uma realidade que a gente tem que concordar, a gente tem que ser sincero. E para quem está com dificuldade, é muito mais estratégia de negócio. Está faltando estratégia. Aqui nesse canal, por exemplo, ele não é um canal de muitas visualizações, até porque a maioria do meu público são pessoas que têm negócios, são pessoas que têm projetos. E esse tipo de pessoa, ela é diferente da vasta multidão que tem por aí. Então, você entender o teu perfil, você entender o teu nicho é muito importante para que você faça bons negócios utilizando o teu canal do YouTube, utilizando o teu Instagram, utilizando o teu TikTok. Né? Você tem que ter esse conhecimento do seu nicho, do teu perfil e de saber como você pode monetizar. Não é para levar na brincadeira a produção de conteúdo ou até mesmo de maneira aleatória. No fim das contas, você tem que ter uma pegada um pouquinho séria, porque se trata, no fim das contas, de negócio. A audiência, né? Você que tem a capacidade de gerar audiência, de gerar um público, e você não sabe como monetizar, tudo bem. Você já tem a melhor parte, que é a audiência. Como monetizar é a parte mais simples, né? Pelo menos para quem já mexe um pouquinho com negócios, com business, não tem tanta dificuldade. Talvez você tenha uma dificuldade maior, mas você pode buscar isso. Você pode aprender isso, né? Como criar um negócio, como monetizar minha audiência, né? Que tipo de habilidade eu tenho? Será que eu consigo monetizar com uma habilidade que eu tenho aqui para minha audiência? Ou será que eu busco a habilidade de alguém e trago aqui para o meu canal? Será que eu posso me afiliar a uma ferramenta? Será que eu posso me afiliar à Amazon, produtos físicos? Então, existe diversas maneiras que você tem para monetizar. E você tem que pensar nisso como o ponto mais importante, não só o AdSense, tá? Não dependa só do AdSense, porque é uma coisa que depende das ferramentas. Agora, se você tem audiência, a audiência é sua. Você pode levar essa audiência para o TikTok, você pode levar essa audiência para o Instagram, para o Twitter, porque a audiência é sua. Então, o mais importante é a audiência e depois, em segundo, como monetizar em cima dessa audiência. Ficar dependendo só de AdSense é muito arriscado e provavelmente você vai cair em vídeos como esse, de pessoas frustradas por conta disso, por conta de não saber desenvolver o negócio. É isso.